Beleza, pessoal? Chegamos então à parte 13 dessa nossa aula 8, última aula desse nosso curso de 8 encontros aí, para a gente falar sobre administração pública, cobrir o programa do TCU, preparando vocês aí para fazer concursos de tribunais de contas por todo o Brasil. Pois bem, nesse terceiro bloco a gente vai falar um pouco sobre comunicação e sobre como isso tem a ver com o que a gente chama de gestão de redes de políticas públicas ou redes organizacionais em geral, mas do ponto de vista da nossa matéria importa mais essa concepção de rede de políticas públicas. Né? Então a gente vai ver algumas características do processo de comunicação, alguns problemas que ele pode apresentar, aquilo que coloca ele em risco, os defeitos que costumeiramente aparecem, e aí a gente volta a falar então sobre redes, um tema que a gente já explorou, e aí fazendo o link entre a gestão das redes e comunicação, que não por coincidência nos editais do CESP costuma ficar junto, porque boa parte da gestão de redes organizacionais ou redes de políticas públicas depende exatamente da troca de informação entre os diversos nós que compõem aquela rede. Então, vamos começar aqui com a parte teórica mais básica sobre comunicação organizacional. Então, a gente sempre vai admitir isso, ou seja, a ideia de que a comunicação aqui vai ser, ainda que intermediada por equipamentos, ela vai ser uma comunicação que se dá entre pessoas, isso vai ser básico para a tomada de decisão em políticas públicas, e a comunicação pode ser entendida como um mecanismo de integração dentro das organizações e entre as organizações. Então, se eu pensar aqui dentro de uma estrutura, claro que a comunicação é um mecanismo de integração dessa estrutura, mas ela também é um mecanismo de integração de diferentes nós que, por exemplo, que configuram uma determinada rede organizacional. Não é? Então esse é um ponto para a gente lembrar. Quando a gente olha para dentro de uma organização, a gente percebe que a comunicação pode seguir alguns lados, ela vai ser chamada de lateral quando a gente estiver falando de uma comunicação entre duas unidades que estão no mesmo nível, ou ela vai ser vertical quando a gente está falando da comunicação entre unidades que estão em nível diferente. Nesse caso pode ser para baixo ou para cima. E claro, pode haver algum tipo de triangulação. Por exemplo, quando C1 quer falar com C3, em algumas organizações isso não é possível. C1 precisa primeiro falar com B1, que por sua vez fala com B2, que por sua vez fala com C3. Ocorre esse tipo de triangulação para você completar um tipo de comunicação que poderia ser simplesmente uma comunicação lateral, não é? Então é importante entender que cada organização vai ter uma regra sobre os processos de comunicação e de trocas de informação, e aí isso pode ser entendido dentro da estrutura hierárquica como modelos verticais ou laterais de comunicação. Dentro de uma organização, de uma forma geral, ou entre organizações, a comunicação apresenta algumas funções muito básicas. Não é? A primeira delas é, obviamente, a função de informação, ou seja, a comunicação tem como função passar informações para a tomada de decisões por diferentes membros, por diferentes pessoas ou por diferentes unidades dentro de uma organização. A comunicação serve também à função de controle, ou seja, toda organização tem hierarquias e orientações formais e informais que servem para controlar, entre outras coisas, né, para orientar e controlar o comportamento dos funcionários. E aí, aquela que a gente chama de comunicação formal de controle refere-se às regras formais que são comunicadas verbalmente ou por escrito, e a comunicação informal de controle refere-se às regras não verbais, mas todas elas servindo para que níveis hierárquicos superiores coordenem e controlem o comportamento dos diferentes funcionários dentro de uma organização. Então, comunicação serve para transferir informação entre grupos, entre pessoas, entre unidades, e serve também para o exercício do controle burocrático dentro de uma organização. Do ponto de vista humano, a gente ainda pode acrescentar que a comunicação tem uma função de motivação. Afinal de contas, o estabelecimento de metas corretamente comunicadas aos indivíduos e o feedback sobre os progressos são exemplos de uso da comunicação para motivar e, eventualmente, reforçar o comportamento considerado desejável nos funcionários. Né? Então, a comunicação pode ser utilizada para fortalecer a gestão de pessoas no sentido de incentivá-las. Além disso, a comunicação, claro, do ponto de vista humano, ela tem uma função básica de expressão emocional.
Ou seja, afinal de contas, para muita gente, o ambiente de trabalho é uma fonte primária de interação social, de maneira que as pessoas se utilizam do grupo para expressar seus sentimentos, suas insatisfações e suas necessidades. Então fica claro que, quando a gente pensa no uso da comunicação no ambiente organizacional, a gente está falando de usos muito pessoais, né, para propósitos pessoais e, eventualmente, para propósitos organizacionais. Então, nem sempre ligada ao trabalho. Então, nem todo tipo de comunicação que ocorre no ambiente de trabalho é formal e nem, claro, nem todo tipo é ligado à execução do trabalho. Esse é um dado básico, já explorado em questões de prova. Pois bem, vamos dar uma olhada aqui na tela. As letras estão um pouco quebradas, mas eu vou ajudando vocês a entender. Então, a ideia é a seguinte: se a comunicação pode ser entendida como um processo entre pessoas, vamos imaginar aqui, para simplificar o processo, duas pessoas, ou seja, um transmissor e um receptor. Pois bem, toda vez que um transmissor quer falar com o receptor, é porque ele tem uma mensagem a ser transmitida. Essa mensagem, ela precisa ser, em primeiro lugar, codificada. Uma vez que ela tenha sido codificada, ela é transmitida. Então, por exemplo, você tem uma mensagem, você a escreve no e-mail e depois você aperta lá o enviar, você transmite a mensagem. Então, quando você escreve a mensagem em língua portuguesa, você está codificando a mensagem que está na sua cabeça, e quando você aperta o enviar, você está transmitindo aquela mensagem, que flui por meio de um canal de comunicação, e para chegar no receptor, ele precisa ser capaz de receber aquela mensagem e decodificar. Então, no exemplo do e-mail, ele recebe o e-mail e lê. Ao fazer a leitura, ele está decodificando a mensagem que você colocou. E aí fica claro que é preciso que tanto o transmissor quanto o receptor tenham um código em comum. Ou seja, uma linguagem em comum para que sejam capazes de codificar e decodificar, garantindo que a comunicação ocorra, não é? E claro, como a gente viu, a mensagem flui por um determinado canal de comunicação, não é? Então, nesse caso, um canal eletrônico, como existem vários outros, por exemplo, os canais pessoais de comunicação. E o ciclo só se completa quando existe o feedback, ou seja, quando existe algum tipo de resposta do receptor ao transmissor, que é o momento em que o transmissor vai verificar se o receptor compreendeu exatamente aquela mensagem que ele passou. Ou seja, sem o feedback, o ciclo não se completa e, né, portanto, o processo de comunicação também não se completa. E afetando tudo isso, seja a transmissão, seja a recepção, a codificação ou o feedback, vai lá ter o processo ou a geração de diferentes formas de ruído que podem impedir que a comunicação ocorra da melhor maneira, não? Ou seja, o processo de comunicação como um todo vai ser afetado nas suas diferentes fases pelos ruídos que são gerados nessa interação entre dois indivíduos, não é? Então, se a gente for pensar nos elementos, ou seja, a gente tem sempre um transmissor e um receptor que querem conversar, entre eles precisa haver um canal de comunicação que faça a interligação entre os dois, existe uma mensagem a ser transmitida, e aí a gente viu, essa mensagem precisa ser codificada e depois ela vai ser transmitida, não é? Quando chegar lá do outro lado, o receptor precisa, claro, recebê-la, e uma vez recebida, precisa decodificá-la. E para fechar o ciclo, o feedback, ou seja, aí sim você tem o loop completo aí entre o transmissor e o receptor, não é? Essa é a ideia do feedback. E aí, pessoal, existem várias barreiras à comunicação. E é claro que essas barreiras, elas são as escolhas, as atitudes e, eventualmente, as escolhas erradas e as atitudes erradas que vão gerar problemas no processo de comunicação e vão gerar 3 problemas clássicos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente vai começar com as barreiras, observando que, frequentemente, boa parte dessas barreiras estão associadas a escolhas do transmissor. É claro que nem sempre, em alguns casos vocês vão ver que a escolha do receptor também pode afetar o processo, mas com muita frequência o problema é um problema do transmissor, ou seja, o indivíduo que quer falar, que quer transmitir uma mensagem, ele frequentemente vai incorrer em uma dessas falhas, um desses defeitos, gerando outros problemas. Então vamos dar uma olhada nessas barreiras da comunicação, que, claro, podem gerar ruídos aí no processo de interação entre dois indivíduos. Então, a primeira das barreiras é a escolha de canais inadequados de comunicação. Então, lembra disso, né? Ou seja, frequentemente você tem algumas opções, por exemplo, quando você quer conversar com o servidor, não é? Você pode utilizar e-mail, você pode utilizar WhatsApp, você pode mandar SMS, só para falar de e-mails eletrônicos ou o seu portal de intranet,
mas você pode querer conversar face a face, ou você pode utilizar cartazes, murais, não é? Mandar cartas, mandar avisos. Você tem diversas formas de se comunicar com o indivíduo. E você tem que escolher o canal adequado. Não só o canal adequado para aquele indivíduo, para aquele público com que você vai falar, mas também o canal adequado para o tipo de mensagem que você vai mandar. É mais ou menos evidente que certas mensagens você nunca vai mandar via SMS, certas mensagens exigem que você tenha um contato face a face. Inclusive, a título de exemplo, e um pouco a título de curiosidade também, não deixa de ser, algumas empresas demitiram trabalhadores via mensagem SMS e tiveram que pagar uma indenização trabalhista por essa forma, né, desrespeitosa de encerrar um contrato de trabalho. Né? Então, a escolha do canal inadequado ela é um problema de comunicação, primeiro dos problemas. Associado a ele tem um segundo item, que aqui na tela seria a escolha da linguagem inadequada. Como a gente viu, um dos pressupostos para a interação é que exista um código em comum, ou seja, uma linguagem em comum que seja adequadamente compreendida, tanto pelo transmissor quanto pelo receptor, o destinatário da mensagem. Não é? Então, quando você escolhe a linguagem inadequada, você está falando num código que não é plenamente compreendido por aquele receptor e, portanto, é claro que isso vai gerar problemas de comunicação. Lembrando que a escolha da linguagem inadequada tem a ver também com o tipo de mensagem, com a circunstância, quanto o indivíduo que fala e, claro, relativo ao indivíduo que recebe ou receberá a mensagem. Um outro problema, só que aí um pouco mais ligado a questões psicológicas, é a limitação de expressão relacionada às emoções. Então, alguns indivíduos, ou seja, por timidez ou algum outro tipo de dificuldade de mencionar ou de falar, de transmitir a mensagem adequada, acaba não sendo capaz, então, de fazer as escolhas adequadas, não é, para mandar a mensagem adequada aos seus receptores. Outro problema clássico é a desatenção ao feedback. Ou seja, como a gente viu, o feedback é o momento em que você fecha o ciclo da comunicação. E, portanto, ao ter desatenção ao feedback, você não permite que o ciclo se complete. Então, existe um dogma clássico da comunicação que diz que a comunicação não está em quem fala, mas em quem ouve. Então, não adianta você imaginar que porque você falou a coisa com a maior clareza possível na sua visão, o outro teve a mesma compreensão. As palavras têm significados diferentes, não só porque pode ter havido ruído no processo de comunicação, mas pelo próprio processo interpretativo pode haver uma compreensão muito distinta do que foi falado. Então, é preciso haver um processo de feedback para que você consiga identificar se a mensagem foi corretamente transmitida ou não. Então, a desatenção ao feedback aumenta o risco de uma mensagem incorreta ter sido passada sem que se perceba isso dentro ou fora de uma organização. Voltando para a tela, a gente também tem o chamado problema da percepção seletiva, ou seja, aquela situação em que o receptor ele não consegue captar toda a mensagem porque ele acaba tendo a sua interpretação, a sua decodificação afetada por questões próprias, ou seja, pelas suas experiências próprias, pelas suas emoções naquele momento, pelos seus objetivos, pelas suas preferências. É aquela pessoa que não escuta tudo, escuta a parte que lhe convém ou a parte que consegue, conforme o caso. Então, a percepção da mensagem ela é seletiva. Você capta um pedaço dela, mas não capta tudo. E, por outro lado, de uma forma muito semelhante àquilo que a gente chama de filtragem. A filtragem ocorre quando o transmissor ele não fornece todas as informações que eventualmente são necessárias ao destinatário. Então ele tem um conjunto de informações disponíveis e ele escolhe quais ele quer passar e quais ele quer reter para si. Ou seja, ele passa informações incompletas deliberadamente, filtrando aquilo que lhe convém, conforme o caso. Então, isso aí, um conjunto de barreiras de comunicação e um conjunto de barreiras que podem levar a basicamente 3 grandes tipos de falha, que são as chamadas distorção, omissão e sobrecarga. Então a gente vai dar uma passada nessas 3 para entender que tipos de falhas graves podem acontecer. Vamos começar pela sobrecarga. A sobrecarga ocorre quando a fonte, ou seja, quando o transmissor envia uma quantidade de informações superior à capacidade de processamento do receptor. Assim, o destinatário, o receptor, não será capaz de receber e decodificar de forma adequada a mensagem, tornando a comunicação ineficaz. Em suma, a sobrecarga ocorre quando você fornece informações rápido demais, ou seja, de uma maneira muito acelerada, do ponto de vista da capacidade de recepção e processamento do destinatário. Então ele vai perder, vai gerar outras falhas decorrentes disso,
Então ele é sobrecarregado e não é capaz de processar adequadamente a mensagem, afetando aí a comunicação. Bom, voltando para a tela. Depois a gente tem a omissão. A omissão ocorre quando a mensagem transmitida contém lacunas, ou seja, nem todo o conteúdo desejado irá chegar ao receptor, o que também limitará a eficácia do processo de comunicação. Então, nesse caso, o emissor aqui, a fonte, o transmissor, que tem uma mensagem a enviar, ele envia essa mensagem com algumas falhas ou com algumas lacunas. Não é? Então, esse vai ser o caso da omissão. E, finalmente, por último, o caso da distorção. A distorção vai ocorrer quando a mensagem chega à fonte, mas por alguma razão sofre alterações no meio do caminho que a tornam diferente do que pretendia o emissor. Em outras palavras, a mensagem chega distorcida, ou seja, não é que há lacunas, mas sim desvios de significado. A mensagem chega, mas ela chega diferente do que foi enviada. Não é? E aí fica claro, né, pessoal, algumas questões de prova elas vão fazer exatamente a tentativa de confundir você. Então precisa lembrar o que significa a sobrecarga, a omissão e a distorção e, claro, simplesmente fazer associação. Normalmente a banca coloca ali o nome de uma e a descrição da outra, faz isso com uma certa frequência, então basta tomar o cuidado de ficar ligado a isso. Pois bem, todos esses processos de comunicação, eles são essenciais a uma necessidade básica de funcionamento da administração pública. A gente sabe que nos dias de hoje poucas dificuldades são mais importantes que as dificuldades de coordenação. Em parte porque o Estado cresceu muito, especialmente ao longo do século XX, como a gente viu, né, ele se complexificou muito e aí se dividiu, claro, para permitir a divisão correta do trabalho e algum tipo de organização de estruturação interna. Né? Mas ao se dividir, essa estruturação, essa descentralização e desconcentração geradas provocam então a necessidade de coordenação. Isso quando a gente está falando de um nível de governo. Mas isso é ainda mais sério porque frequentemente a gente vai ter que pensar na coordenação de esforços entre diferentes níveis de governo e a comunicação vai ser sempre um processo essencial à articulação entre governos, né? Seja no nível intra ou no nível intergovernamental. Então vamos dar uma olhada nisso. Bom, a gente sabe então que a divisão da administração pública em direta e indireta, formando órgãos e entidades e posteriormente a subdivisão desses órgãos e entidades e unidades administrativas internas, serve ao propósito básico de dividir o trabalho estruturando a atividade governamental, não é? Estruturando os próprios órgãos do governo, não é? Estruturando a administração pública em sentido subjetivo. Não é? No entanto, ao mesmo tempo em que você desenha uma determinada organização que será considerada apropriada para a divisão de competências dentro da administração pública, você acaba criando centros administrativos com interesses próprios, sujeitos a interferências diversas de origens internas ou externas. Ou seja, cada órgão ou entidade vai ter características próprias, interesses próprios, recursos próprios e visões diferentes sobre o que precisa ser feito. Ou seja, cada ministério é de fato um órgão do governo, mas em certa medida dispõe de uma grande autonomia e concentra um certo nível de poder, de decisão ou controle de recursos, que ele vai utilizar para proteger os seus interesses e as suas visões próprias, ou seja, cada órgão ou entidade tende a pensar em si em primeiro lugar, como é mais ou menos natural, dado que cada um tem um objetivo. Até aí tudo bem, o problema é que várias políticas públicas, ou, na verdade a gente poderia até dizer que as políticas públicas em geral necessitam da atuação de diferentes órgãos e entidades, razão pela qual é preciso criar mecanismos que assegurem uma atuação harmônica e coordenada de todos os entes governamentais. Então, pensa no caso brasileiro, pensa lá nos seus 39 ministérios, nas suas centenas de entidades e pensa como é difícil fazer a coordenação entre esses entes. Mas tão difícil, da mesma forma que é difícil, é importante garantir a coordenação, porque a coordenação vai ser um requisito de eficiência e de efetividade para a realização das políticas públicas. Né? Então, voltando aqui para a tela, então, alguns autores vão defender, a gente já falou sobre isso, a chamada atuação em rede como um mecanismo de coordenação. Não é? Em parte porque aqui no governo, vamos imaginar que cada coluna dessa represente um órgão ou entidade. Então, ao estabelecer os programas, que são as linhas pretas horizontais, eu consigo identificar quais são os nós ou quais são os órgãos e entidades de governo que são responsáveis por aquela política pública específica. Não é? E isso varia, esses arranjos vão variar para diferentes políticas públicas, você vai ter diferentes
entes governamentais, sejam órgãos e entidades que precisam se articular entre si. E a questão não para aí. Além dessa coordenação dentro do governo, eu preciso pensar na coordenação dos órgãos governamentais com aquilo que a gente chama de sociedade civil, que envolve os entes que estão no mercado e o chamado terceiro setor, também conhecido como setor público não estatal. Então, no mercado, claro, estão as empresas, está eventualmente a imprensa, estão os profissionais liberais, e no terceiro setor tem coisas como o OS, o CIP, ONGs em geral, e por aí vai. Então, em todos esses casos, a gente está falando que uma política pública pode necessitar da cooperação desses diferentes entes para que ela possa ser realizada e alcançar o seu objetivo. Então, quando a gente pensa em um programa de governo ou em uma política pública, você consegue pensar num conjunto de entes que serão governamentais ou não governamentais, que precisam se articular entre si para a entrega de determinados resultados naquela política pública. E aí uma observação importante, quando a gente fala de governo aqui, a gente está falando no sentido geral, porque na verdade, se você for pensar bem, não existe só a coordenação do governo dentro dele mesmo, ou seja, no mesmo nível, o governo federal. Frequentemente, boa parte das nossas políticas, claro, são descentralizadas, basta pensar nas competências comuns que a Constituição estabelece, e, portanto, é preciso haver algum tipo de coordenação, de articulação federativa, ou governança federativa, como a gente estudou em aulas anteriores. Ou seja, aquela ideia de que União, Estados e municípios precisam se articular por algum tipo de mecanismo, sejam eles convênios ou consórcios, para falar do modelo mais recente, para que com isso você consiga organizar, você tenha um modelo institucional adequado para organizar essa interação entre os diferentes tipos de governo, fazendo aquilo que a gente chama de coordenação intergovernamental ou coordenação federativa. Então, uma das formas de fazer isso, e esse é um ponto específico do edital, que a gente já falou e a gente vai repetir aqui sobre essa ótica da integração da comunicação, são as chamadas redes organizacionais. Então, vamos voltar para cá para a gente ver isso nessa parte final desse terceiro bloco. Então, como a gente sabe, as redes organizacionais, que são redes que reúnem organizações diferentes, elas podem ser organizadas para realizar determinadas políticas públicas. Não é? E essas redes, elas são constituídas por um conjunto de unidades ou organizações com atividades coordenadas, seja por meio de contratos, acordos ou relações interpessoais. Ou seja, não existe hierarquia, então as diferentes organizações que compõem a rede precisam estabelecer algum tipo de pactuação para definir a sua atuação coordenada. E é claro que esse tipo de modelo é uma alternativa às estruturas tradicionais, que têm uma natureza hierárquica, rígida e formal. Pois bem, as redes elas têm uma grande vantagem, porque elas proporcionam muito maior flexibilidade e dinamismo organizacional. Então, se cai na prova uma afirmação de que as redes são um modelo orgânico, você sabe, tem que marcar certo. O que é um modelo orgânico? O modelo orgânico é um modelo que é adaptativo, onde as regras não são rígidas, onde os atores podem entrar ou sair daquela rede, onde eles podem mudar o papel, fazendo com que a rede se adapte às condições ambientais distintas, condições ambientais que variam com o tempo. Então, ou seja, a rede é muito flexível, muito dinâmica, muito capaz de se adaptar e, portanto, ela é muito orgânica. Não é? Então, voltando para cá, as redes também, como elas não têm um nível de autoridade concentrado em ninguém, elas se caracterizam por um processo de descentralização da autoridade e, se você quiser completar, também da responsabilidade. E, claro, apresentam maiores níveis de democracia nas decisões, o que, por outro lado, pode resultar em lentidão nos processos decisórios. Né? Ou seja, você tem mais gente para ouvir para formar os consensos e, eventualmente, isso pode significar lentidão na tomada de decisão. Pois bem, se a gente for pensar ainda no conceito de características, a gente pode dizer que elas proporcionam um alto grau de autonomia aos seus membros, ou seja, sejam os órgãos e entidades governamentais ou não governamentais, ao fazer parte de uma rede, eles têm uma autonomia elevada, isso é básico para a rede. Aí o ponto, baseia-se no compartilhamento de informações, conhecimentos e diversas formas de recurso. Esse é um ponto muito explorado em prova, ou seja, essa ideia de que nas redes você compartilha os recursos. Ou seja, a ideia da rede não é trabalhar com a visão individualizada de uma organização, mas trabalhar com a ideia de atuação cooperativa, colaborativa, em que existe então essa troca de recursos, especialmente os recursos tecnológicos, de conhecimento,
de know-how, não é? Ou de informações. Então, qualquer ideia de falar de modelo de rede, falar em monopólio ou em exclusividade de informações vai estar errada. Ou seja, o que caracteriza a rede é exatamente a capacidade de transacionar com mais liberdade essas informações e demais recursos, pensando que a atuação coletiva é que importa, porque o resultado coletivo é o objetivo da rede. Então, voltando para cá, claro que isso pode dificultar a prestação de contas e a responsabilização dos atores participantes, ou seja, as redes constituem de fato um déficit ou uma dificuldade de accountability, porque você tem muitos atores e, como a gente viu, a responsabilidade é compartilhada, mas tudo tem as suas desvantagens, não é? E aí, dois pontos muito importantes e que tem a ver com esse esforço de comunicação para articulação. As redes demandam formas eficientes de comunicação e coordenação e novos métodos de gestão e controle. Por que isso, pessoal? Porque, a rigor, os mecanismos de gestão, ou seja, a gente vai ver isso, mas os mecanismos de gestão que normalmente foram desenvolvidos para a administração pública foram pensados para hierarquias burocráticas e não para modelos flexíveis de rede que são horizontais e não existe a ideia de hierarquia. Não é? Então, ou seja, você precisa estabelecer novos métodos de gestão e controle que se baseiem na troca de informação e em mecanismos de coordenação. Além disso, volta aqui para a tela, requerem um equilíbrio preciso entre integração e independência dos participantes. Por que isso, pessoal? Porque a gente viu que quando a gente está falando da rede, cada nó tem uma grande autonomia, uma grande independência. O problema é que se essa independência for absoluta, cada um faz o que quer e a rede não tem uma coerência e não consegue chegar a resultado nenhum. Então você precisa ter algum tipo de coordenação, não é? Então, você não pode ter coordenação demais, senão você tira a autonomia. Daí essa história de você ter um equilíbrio entre esses valores, ou seja, como é que você garante ao mesmo tempo o respeito à autonomia de cada nó que pertence à rede, de cada organização que se integra à rede, mas ao mesmo tempo você tem alguma estrutura de coordenação adequada, né, adequada e flexível o bastante para respeitar a autonomia, mas garantir a coordenação, a articulação de diferentes atores para entregar determinados resultados. Então, sintetizando essas ideias, vamos dar uma olhada aqui na tela, os mecanismos tradicionais da administração pública não se aplicam à gerência das redes de políticas públicas e os gestores têm que buscar instrumentos que lhes permitam coordenar as redes. Isso inclui coisas como a habilidade de somar forças e, claro, a habilidade de trabalhar para alcançar metas em comum. Então, olha só isso. A gestão de redes implica na gestão de interdependências, o que aproxima os processos de formulação e implementação de políticas e exige o desenvolvimento de formas de coordenação e controle. Uma questão essencial para a coordenação das redes é o estabelecimento de processos de decisão que sejam contínuos e estáveis, que façam parte formal da estrutura da rede ou não. O importante é que esses instrumentos para a gestão na rede sempre vão poder ser classificados como sendo de três tipos: regulatório, financeiro ou comunicacional. Ou seja, a ideia é que para coordenar os nós da rede, você vai recorrer ou à regulação, ou à distribuição de recursos, ou a mecanismos informacionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai poder, por meio de atividades regulatórias, distribuir o que deve ser feito entre os nós, ou seja, estabelecer a regulação, estabelecendo responsabilidades e incentivos adequados e, eventualmente, punições para quem não faz o seu papel. Então, regular o papel da rede, criando incentivos adequados, né, e monitoramento adequado. Depois, o outro tipo de mecanismo é o financeiro, quando você vai criar retribuições financeiras para determinadas atuações. Então, você utiliza o dinheiro para incentivar que determinados comportamentos sejam feitos e, portanto, a rede atue de uma forma coordenada. E, por último, o recurso da comunicação, ou seja, o uso da informação, da transação de informação entre os nós, para que com isso você possa estabelecer uma forma de atuação conjunta e harmônica. Bom, para finalizar, nesse esforço de comunicação, você deve evitar desenvolver estruturas formais que sejam inapropriadas ao problema ou que ameacem o equilíbrio da própria rede. Ou seja, algumas estruturas formais podem acabar destruindo a rede. Em resumo, qual que é a ideia? Há um paradoxo referente à preservação da autonomia dos membros da rede e a necessidade de desenvolver mecanismos de coordenação interorganizacional. Afinal de contas, o desenvolvimento da coordenação contém as sementes da desintegração, devido ao aumento da formalização e do monitoramento. Então lembra daquela história que a gente falou, ou seja, a ideia é que você precisa ter
um bom equilíbrio entre coordenação e autonomia. E aí, para finalizar, o estabelecimento de canais de comunicação entre os membros da rede é crucial para o desenvolvimento de valores e objetivos coletivos e, claro, para alinhar as ações de cada um. Canais informais baseados em relações entre indivíduos, inclusive, podem ser úteis no processo de comunicação e não deverão ser descartados. Ou seja, é preciso desenvolver os canais de comunicação adequados. Isso inclui canais informais que são estabelecidos entre pessoas, entre indivíduos. Ou seja, um bom processo de comunicação ou bons processos de comunicação entre indivíduos formalmente estabelecidos ou informalmente estabelecidos são cruciais para o funcionamento da rede, ok? Beleza, pessoal, deu tempo desse terceiro bloco. A gente ainda vai falar no quarto bloco sobre corrupção em políticas públicas, instituições e governança. A gente volta daqui a pouco com esses temas recentes.